Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando o primeiro episódio do Compcast, que é um podcast do projeto de extensão por dentro do computador aqui da UFPR, Campus Avançado de Jandaia do Sul. Eu sou o Alan, sou aluno do curso de licenciatura em computação e hoje a gente vai receber aqui o nosso queridíssimo professor Zig. Pode se apresentar um pouquinho. Beleza, Alan, obrigado. Primeiro eu gostaria de parabenizar aqui as coordenadoras, né, a professora Maite e a professora Camila, e agradecer pelo convite, pela oportunidade. Então, eu sou o professor Alexandre Prustig, eu trabalho aqui na UFPR em Jandaia do Sul desde a abertura do campus, em 2014. Eu tenho formação na área ali de computação, eu fiz o bacharelado e mestrado em informática, e o doutorado em ciência da computação, tá? E agora tem pouco mais de 4 anos que eu trabalhei como coordenador do curso de licenciatura em computação. E eu também já atuei como orientador dentro do projeto Por Dentro do Computador, né? Então eu conheço aí o projeto desde do seu início, lá em 2014. Atualmente eu não tenho atuado de maneira mais direta no projeto, mas a gente continua aí sempre na parceria. Então, muito obrigado pela oportunidade. No momento, você ainda é o coordenador do curso, né? Sim. Tem uma previsão de eu continuar coordenando o curso até final aí do mês, alguma coisa assim. Nós estamos em processo eleitoral, né? Para troca de coordenação no momento. E aí, se tudo der certo, em breve aí todos conhecerão os novos coordenadores, né? Acho que o curso está precisando aí de uma mudança, uma novidade, né? Fica muito em cima das mesmas pessoas, a gente já tem uma certa maneira de trabalhar. É bacana ver aí faces novas, ideias novas sempre. Professor, eu não sei se é válido fazer uma pergunta, mas o curso tem quanto tempo? O curso iniciou em 2014. O curso de licenciatura em computação, tá, gente? Sim. Em 2014, você é desde 2014 o coordenador? Não, no início nós tínhamos o professor Robertino com uma coordenação temporária, tá? Logo que o campus abriu. E em algum momento nós fizemos uma eleição, a gente regularizou a estrutura de coordenação e eu passei a atuar como vice-coordenador primeiro. Então eu fui vice-coordenador durante 4 anos. E aí depois que eu entrei na função de coordenador. Então eu estou coordenando há 4 anos e 4 meses, 5 meses, por aí. E você não ficou satisfeito ou você só está saindo porque... Eu estou saindo porque deu o tempo, vamos dizer assim, né? É bacana você ter mudança. E regularmente, o regulamento ele diz o seguinte, a vigência do coordenador é de 2 anos, e ele pode renovar uma vez. Reeleger, no caso. E eu fui reeleito com 2 anos, passei a coordenar por mais um tempo, só que no momento que acabou o meu prazo, nós não tivemos aí novos coordenadores naquele momento para entrar num processo eleitoral. E aí eu assumi como decano, porque há essa coincidência, né? É a regra, é a coincidência de que eu também sou o professor mais antigo que atualmente participa do colegiado. Então eu acabei continuando, mas eu não continuei pelo fato de eu ser o coordenador anterior. Eu continuei por eu ser o professor mais antigo. Poderia ser qualquer outro professor. Então você é professor desde 2014, desde que abriu aqui. Isso, desde que abriu. Né? E sempre foi no curso de computação o seu foco? Sim, o meu foco é na licenciatura em computação, porque é a minha formação, é a área que eu prestei concurso. Né? Mas você dá aula, por exemplo, para outro curso? Eu dei aula apenas em 2 cursos aqui do campus. Eu não sei se eu sou professor que atua em menos cursos, é possível. Eu atuei no curso de licenciatura em Ciências Exatas, no início do curso, quando nós não tínhamos ainda professores da matemática contratados para dar as aulas de matemática. Então nós dividimos entre os professores que estavam ali no momento, e aí eu dei uma aula de matemática, aula de cálculo, para o curso de Ciências Exatas, além de dar para o curso de computação. Mas foram só esses 2 cursos. E desde que nós temos os matemáticos mesmo que assumiram essas disciplinas, eu só atuei no curso de computação. De matemática não podia ser cálculo, por exemplo... Matemática discreta, isso, para quem não sabe, o Zig, ele dá algoritmos 2, teoria da computação... E qual outra disciplina? E matemática discreta, atualmente. Mas a sua maior paixão é matemática discreta. E não deu aula disso?
em exatas? Assim, essa disciplina, ela só é obrigatória para computação. Ela só existe no nosso curso. Então, eu até tive a felicidade de ter alunos das ciências exatas cursando como optativa, participando com a gente. Então, até foi uma alegria para mim, porque mudou um pouquinho, né, de ficar só dentro ali do pessoal do curso, abriu um pouco o leque, mas ela é como optativa apenas para o curso de exatas. E hoje em dia deve ser meio, não vou dizer triste, mas você tem poucos alunos em matemática discreta. Sim. Que no caso são poucos alunos do curso de computação, licenciatura em computação. Você consegue fazer algum tipo de link entre a turma que a gente tinha, vocês, tinham lá atrás, tipo, 5 anos atrás, que era uma turma relativamente grande, para o que a gente tem hoje, que é uma baixa adesão no curso? Sim. O que a gente observou, na verdade, não é uma característica do curso, é uma característica do país. E, assim, deve estar dentro de um movimento mundial. Eu não vou fazer palpites mais amplos, porque eu não sou estudioso da área. Certo. Mas, no país, o que você observa? Nós tivemos ali em 2015, 2016, uma crise muito grande, em que houve um primeiro momento em que o pessoal jovem começou a optar por trabalhar ao invés de estudar. Né? É verdade. Isso começou ali. E de uma maneira acentuada, vamos dizer assim. E ao longo dos anos seguintes, parece que isso foi se tornando cada vez mais acentuado, ao ponto de que hoje a gente escuta muito, né, as pessoas achando que o estudo ele realmente perdeu importância, o estudo formal. Né? O mais importante parece que é cada um buscar o seu próprio estudo, a sua própria história e se formar. Você trabalhar de uma maneira autodidata, né? A ideia lá, os americanos têm a ideia do self-made man, né? O homem feito por ele mesmo. É uma coisa bem americana isso. Isso não é uma coisa brasileira, mas é isso levado ao extremo, né? Então você se formar é uma coisa logicamente também importante, mas o que aconteceu nos últimos anos é que isso passou por cima do ensino formal. E aí as universidades parece que estão vivendo um certo cabo de guerra, em vez disso, desse modelo ser complementar e a gente trabalhar em conjunto, ou seja, o ensino formal cumpre certas áreas, certas demandas, e a pessoa busca aquele a mais por conta própria, hoje parece que já virou normal buscar por conta própria. Exato, tipo, teoricamente a gente está numa área da programação. E o que mais tem hoje é pessoas que atuam na programação, mas elas não dizem necessário fazer uma formação além disso e falam, não, a gente consegue aprender por si só, a gente lê livro, a gente acessa sites, a gente é meio que um autodidata e a gente não precisa desse currículo, a gente não precisa desse diploma. Eu não sei se tem a ver, também não sou um estudioso, mas hoje em dia tudo é muito rápido. Sim. Por exemplo, a mania, o vício do TikTok, que é vídeos de 30 segundos, conteúdo muito rápido. Eu acho que as pessoas estão vindo com a cabeça mais focada. E, por exemplo, não, eu não quero estudar 5 anos, eu não quero demorar 5 anos. Eu consigo fazer um curso ali online e eu consigo, sei lá, pegar um diploma de qualquer coisa em um site qualquer e é suficiente para elas. Sim. E eu acho isso terrível. Tanto que eu queria te perguntar quais são as vantagens que você vê, por exemplo, no curso que a gente está fazendo aqui de computação para... Não vamos generalizar para a pessoa, mas para a região em si, mas a gente também pode colocar a pessoa no contexto, se você quiser. Sim. Cada coisa tem o seu lugar. Exato. Então, eu acho que o programador, ele é necessariamente um pouco autodidata, isso faz parte da área escolhida. Né? Quer dizer, as coisas evoluem muito rápido, você mesmo falou. Sim. Então, o que eu estudei na faculdade, no meu curso, que os meus professores me passaram, em termos de tecnologia, em grande parte está defasado. Não existia o que a gente tem hoje. Exatamente, né? O que nós temos hoje não existia. Então, por exemplo, eu estudei programação para a internet por interesse meu. Eu fui autodidata e usei isso em alguns projetos e depois trabalhei com isso. Não tinha no currículo. Naquela época eu nem sei se tinha, né?
Não é te Não, não tinha no currículo. Programação web. Programação web não estava no currículo. Então foi uma coisa que eu observei que estava crescendo muito e tive que buscar. Então isso eu falo, você ter partes, áreas que você busca, isso acaba sendo necessário, né? Mas isso tem que ser, na minha visão, complementar. Isso é parte da história. O ensino formal está ali para quê? Para você ter embasamento e você ter pessoas já mais estudadas, gabaritadas, tomando decisões macro a respeito do seu estudo. Então, quando eu pergunto para um estudante calouro, você quer estudar matemática discreta, que é uma disciplina que eu atuo, ou você quer estudar programação para dispositivos móveis? Há uma probabilidade maior de ele falar, poxa, eu quero trabalhar com aplicativo, quero mexer aqui com o celular, eu não quero ficar fazendo conta, né? Só que daqui 30 anos, a conta que ele aprendeu ainda vai ser útil. Já a forma como ele programa o aplicativo provavelmente vai estar defasada. Então, as duas coisas são importantes. Eu não estou falando que uma é mais importante que a outra. Elas ensinam coisas diferentes e, geralmente, essas questões mais fundamentais, mais básicas, você só vai achar no ensino formal. É isso que muitas vezes o autodidata esquece. O autodidata esquece de ler um livro de algoritmos, de ler um livro de cálculo. Se ele fizer isso também, aí literalmente ele não precisa da faculdade. Mas é difícil você visualizar ele fazendo isso. É porque a gente ter um professor ali, por mais que possa parecer para um autodidata desnecessário, mas é um rumo que ele te dá. Sim. Porque eu mesmo, eu acabei de chegar, eu nunca tive contato com a programação. Nunca. Minha vida, curso de computação, é porque eu sabia mexer em computador. Sim. Não, eu sei montar um computador de cabo a rabo, então o suficiente. Cheguei aqui, tive que programar. Não sabia. E o caminho que eles me deram começou a me guiar para... Hoje, por exemplo, eu consigo sentar no computador e, dependendo da linguagem, eu me adapto. Por conta de uma base bruta que me passaram. Sim. Eu acho que é isso que vai faltar no autodidata, que é essa referência. Porque para mim é importante a gente ter uma referência de uma pessoa maior na nossa frente. Sim. Você, por exemplo, é uma das maiores que a gente tem aqui. É simplesmente uma honra poder conversar com você, poder ter aula, poder seguir os seus planos, poder absorver tudo que você fala. A pessoa ela meio que não tem uma vivência que a faculdade passa. Aliás, o nosso vestibular vai abrir quando? Nosso vestibular ele teve as inscrições abertas agora, né? Encerrou no finalzinho de agosto. E ele é executado ao longo desse segundo semestre. Perderam a oportunidade, quem se inscreveu, boa sorte, mas o vestibular vai abrir em um outro momento e a faculdade está aberta para vocês. Sim. E vocês podem ter aula com esse cara maravilhoso e magnífico. E nós temos ainda a oportunidade do SISU, né? A entrada via Enem. Então, quem não quis ou não pôde, né, participar do vestibular, pode fazer ainda o Enem. E vale a nota de 1 ano atrás, se eu não me engano, algo assim. Mas voltando para o curso, a gente falou um pouco dos pontos positivos, mas você consegue ver algum ponto negativo que a gente tem nesse curso? Nós temos pontos... Porque você era o coordenador, vai deixar de ser, então eu acho que é interessante saber de você. Nós temos pontos negativos em qualquer coisa. Né? Se você começa a analisar friamente, você vai enxergar situações que podem ser melhoradas. Então, em termos de currículo, nós temos oportunidades de melhoria se a gente quiser fazer alguma alteração curricular. Eu acho que essa conversa ela poderia acontecer, inclusive, em contato com os próprios estudantes. Né? Quer dizer, tem uma pergunta que é assim, o que você considera mais interessante, mais importante para a sua formação? E essa pergunta, ela deveria, nessa análise, ser feita também para quem passou pelo curso, não só para quem está ofertando o curso. Sim. Então, assim, eu me sinto lisonjeado com tudo que você estava comentando, mas isso não significa que a minha opinião ela é exatamente a melhor e ela deva ser levada em consideração de forma isolada. Não é isso, é pelo contrário. Então, nós temos instâncias colegiadas que discutem o curso e que têm representação de várias categorias, incluindo dos estudantes. Eu acredito que assim, o nosso currículo ele está
bastante otimizado, ele está próximo ali do que seria um currículo de excelência, e isso eu digo porque nós temos uma avaliação bastante boa do MEC, né? A nossa nota da avaliação de curso superior do INEP é uma nota 4, numa escala de 1 a 5, que diz que o curso é muito bom, mas tenho coisas para melhorar. Então, uma coisa seria infraestrutura, que a gente está atuando praticamente todo dia nesse campus para melhorar a infraestrutura, para melhorar equipamentos, para melhorar laboratórios, porque isso atrai, isso melhora a qualidade do ensino quando eu tenho um laboratório adequado, para melhorar nosso acesso a bibliografias, é uma coisa que a gente luta muito, né? Nós temos uma biblioteca de qualidade, bem completa e bem atualizada. Então, assim, tem esses itens de infraestrutura que a gente pode melhorar e a gente luta por melhorar. E também teriam itens de termos de currículo, né? Que aí você teria que fazer uma análise detalhada e via colegiado e também conversando com o núcleo docente estruturante. Eu não posso chegar aqui e também te falar assim, não, eu acho que essa disciplina é essa, aquela outra tem que melhorar, essa aqui tá boa, porque aí seria uma mera opinião, né? Seria uma mera opinião e eu posso falar coisas aqui que daqui uma semana eu me arrependo. Né? Então não é esse o caminho, mas dentro das estruturas corretas eu acredito que sim, sempre teria coisas que a gente poderia melhorar, e isso incluiria disciplinas, incluiria métodos de avaliação, né? Vários lados ali da nossa prática, tanto docente quanto a prática da vida do curso mesmo, projetos, né, que a gente poderia estudar e buscar sempre a melhoria. Eu achei um pouco interessante isso de você não... Quer dizer, a gente nunca tem que estar satisfeito com o que a gente tem. Teoricamente, a gente sempre tem que melhorar. Só que quando eu cheguei aqui na faculdade, a primeira coisa que me deixou maravilhado era a estrutura. A estrutura daqui não é ruim, é boa. Teve a chuva de pedra que aconteceu, eu não presenciei, que deu uma quebrada nela. Mas a recuperação foi ótima. Não vou falar nomes, mas comparado a algumas outras faculdades públicas que a gente tem pela região, a infraestrutura que a gente tem aqui para computação é ótima. Você não vai ter, tipo, uma sala que a gente tem aqui, um laboratório, com aquela quantidade de computador em qualquer faculdade. Sim. Não tem? Então, quais são, assim, pontos que você acha que realmente são necessários mudar, além dessas melhorias que a gente faz por si só, porque melhorar é preciso? Em termos de infraestrutura, nossa infraestrutura ela é resultado de uma luta que vem desde o início, né, do campus. Então... se você tivesse como voltar no tempo, né, a gente teve uma época que nós tínhamos apenas um bloco, hoje nós utilizamos 3 blocos. Isso significa mais espaços para o laboratório, e os nossos laboratórios eles estão recheados, vamos dizer assim, né? A gente não tem aquele laboratório que é só um monte de mesa e que você fica sentindo falta o tempo todo de alguma coisa. Mas nós podemos melhorar, por exemplo, nos laboratórios, a própria qualidade das máquinas, né? A gente tem máquinas padrão, né? Nós poderíamos ter equipamentos de última geração que a gente ainda não tem. Eu tenho buscado muito máquinas do tipo workstation, uma coisa que faz alguns anos já. Eu tenho buscado fomento e já consegui adquirir algumas, né? Então estou com computadores específicos para pesquisa hoje, que é uma coisa que até 2 anos atrás o nosso curso não tinha. Tá? Hoje está à disposição, né? Nós já temos professores utilizando e nós podemos, a partir dos projetos de pesquisa, permitir que os próprios estudantes usem também. Então, para citar um exemplo, né? Eu tive um estudante de iniciação científica trabalhando com CUDA. CUDA é aquela tecnologia de programação paralela da NVIDIA, né? Ela é uma tecnologia proprietária, mas ela é o estado da arte da indústria naquela área. Então nós buscamos o quê? Buscamos comprar placas compatíveis desse fornecedor específico para que a gente pudesse desenvolver pesquisa que está usando de fato o estado da arte. Porque é muito ruim você fazer pesquisa, mas o seu equipamento ser de 20 anos atrás. E quando eu falo 20 anos atrás, eu não estou falando assim que foi comprado há 20 anos atrás, não. Ele é recente, mas ele é fabricado com aquela tecnologia, modelos de antes, né? E vocês sabem que a computação não é assim, né? A computação, pelo contrário, né? Você, o tempo inteiro, você está defasado, está atrasado, está correndo atrás. Sempre né? Isso já começa na faculdade. Quando você entra na faculdade,
Isso não quer dizer que aquilo que vai acontecer ao longo dos seus 4, 5, 6 anos que você vai ficar aqui dentro seja igual ao que aconteceu com quem entrou 2 anos antes. Porque as coisas vão mudando e, de preferência, vão mudando para melhor. A gente sempre espera que mude, né, para melhor. Então, equipamentos melhores, eu acho que seria um grande benefício, principalmente áreas como a própria inteligência artificial, né, que a gente tem a disciplina no curso, mas a gente não tem equipamentos muito bons para essa área ainda, né? A gente vai correndo atrás para melhorar esses equipamentos. Na questão da licenciatura, nós temos algumas tecnologias aqui que eu acho assim que estão subutilizadas hoje. Então, você me perguntou coisas que daria para melhorar no curso. Uma coisa é isso, o uso das tecnologias que nós até já temos à disposição. Por exemplo, a lousa digital, nós temos lousa digital e nós damos treinamento para fora do uso de lousa digital e às vezes a gente não usa aqui dentro. Né? Poxa, por que não usa, né? Eu tenho uma coisa que eu tenho que cobrar para mim mesmo, né? Eu cheguei a dar aula na sala em que a lousa tá utilizada, tá instalada, e eu não usei ela. Por quê? Né? Por quê? Que história é essa? Né? É um puxão de orelha, né? Pô, devia ter aproveitado aquela tecnologia. Então nós temos coisas que a gente já adquiriu, né? Com luta, com busca de fomento, e hoje são subutilizadas. Esse é um exemplo, acho que bastante fácil de compreender, né? Eu acho que para o aluno da licenciatura, principalmente, você vê o que tem de melhor em termos de didática, de apresentação, de prática docente, seria realmente o ideal, né? Mas assim, por mais que os computadores, ok, a gente teve essa defasagem na questão da inteligência artificial, mas eu acho que os computadores que a gente usa aqui, não vou falar mal, eles são capazes de acompanhar o que a gente precisa fazer. Sim. Eu não sei das engenharias, porque eu não sei o que eles têm que trabalhar no computador, mas em questão da computação, o computador ele atende muito bem, vezes melhor, um notebook antigo que eu tenho na minha casa. Eu acho mais fácil codificar no computador que tem aqui do que o notebook antigo. Sim. Então, para quem quer entrar e acha que a infraestrutura, ou não conhece simplesmente a infraestrutura, os computadores que a gente tem aqui são suficientes, você consegue acompanhar tudo bem, basta querer. Sim. Eu não sei se cabe mais alguma pergunta sobre o curso por conta do tempo. Na verdade, eu vou até pedir licença e perguntar para os meninos. Deu quanto tempo, mais ou menos? 22. Você pode ficar mais? Pode? Então vamos tranquilo. Vamos continuar nisso aí. O que você acha que, por exemplo, a gente está numa cidade pequena e a gente tem um campus da Federal aqui. Sim. Você acha que a faculdade ela consegue... Na questão da computação, tá? Óbvio que a faculdade vai trazer benefícios para tudo. Mas esse curso que a gente tem aqui, ele consegue meio que criar raízes na cidade? Sim. E trazer bons frutos, assim dizendo? Sim, eu testemunho isso desde 2014. Né? O projeto Por Dentro do Computador é exemplar em relação a isso. Né? Nós já fizemos treinamentos para a terceira idade, nós já fizemos treinamentos com crianças carentes. Nós já fizemos treinamentos para a população em geral. Nós temos, recentemente, alguns treinamentos que foram executados aqui dentro para profissionais também. Então, não é só o social específico, né? Porque você é carente, mas também tem o social do ponto de vista socioeconômico. Sim. Porque se a cidade se desenvolve, supostamente ela se desenvolve para todos. Né? Então, a gente quer e gosta muito desse desenvolvimento, né? E o curso de computação ele é muito bom para isso. A partir desses treinamentos, da disseminação da tecnologia, né? Que entra desde a alfabetização mesmo, de pegar aquele excluído digital e tentar fazer inclusão digital, que é um nível muito básico e que a gente consegue fazer. Para a gente é muito fácil, mas para a pessoa que está sendo atingida é revolucionário, né? Você de repente você não consegue fazer nada para você de repente poder usar um smartphone para conversar com a sua família, né? É algo absolutamente revolucionário na vida dessa pessoa. Mas não é só isso, né? É também o desenvolvimento econômico da cidade no momento que a gente faz os treinamentos visando o futuro. Né? Quando eu faço um treinamento para um profissional, é porque eu espero que ele consiga trabalhar de uma maneira mais eficiente, melhor, mais bem adaptada ao mundo que a gente tem hoje
e ao futuro, né? Essa que é a ideia. Tá, ok. A gente chegou num ponto que eu acho interessante. Essa questão da gente preparar profissionalmente para, por exemplo, vamos falar aqui do mercado, que foi para a cidade. Você acha que o curso que a gente faz, ele é completamente, não vou dizer 100%, eu vou retirar o completamente, mas capaz de preparar os alunos para programar? Ser um programador, ou a gente, por conta da licenciatura, a gente fica meio que preso nesse estigma de ter que dar uma aula? Eu sou 100% confiante de que o egresso é capaz, né, de atuar naquelas múltiplas áreas da computação, como qualquer outro egresso de qualquer outro curso dentre os bacharelados, né? Eu posso falar que nós temos o quê? 5 cursos que são indicados pela Sociedade Brasileira de Computação, né? Os cursos lá são 4 bacharelados, então tem a engenharia de computação, tem a ciência da computação, tem a engenharia de software e tem o curso de sistemas de informação. E uma licenciatura, que ela pode chamar tanto informática quanto computação, dependendo um pouco do foco, do desenho do curso. Tá? E a nossa licenciatura, então, está dentro dessas regras. Quando você olha as diretrizes que foram organizadas pela Sociedade Brasileira de Computação e que viram norma do próprio MEC, né, a partir do Conselho Nacional de Educação, você observa que essa questão da programação, do desenvolvimento de software, ela é comum a todos esses cursos. A todos os 5. A todos esses 5 cursos. Né? O que muda são características específicas de cada curso, que não invalida esse cerne, esse centro da ciência da computação que todo curso tem. É curioso porque tem um curso que chama Bacharelado em Ciência da Computação, mas todos, o cerne é o cerne da ciência da computação. Estuda a computação em si. Exato, estuda a ciência da computação, o que inclui, inclusive, uma certa carga horária em matemática, né? Em lógica e em matemática, que acaba sendo necessário. Então, o nosso egresso, eu tenho essa confiança de que ele sai tão capaz como qualquer engenheiro de software, qualquer formado em sistemas de informação e por aí vai. Por que o estudante, de repente, poderia escolher, então, outro curso? Por que não é um curso só? Né? Por causa dessa questão das especificidades. Então, o engenheiro de computação vai ter uma formação elétrica, muito boa, elétrica, lados de robótica, vai ter as suas especificidades. Né? E cada um dos cursos tem as suas. A licenciatura, ela acaba te dando um certo bônus, um certo a mais, porque ela te licencia, ou seja, permite você atuar como professor. Uma coisa que, se você não tem um curso de licenciatura, você é proibido. Você não pode, salvo ali algumas vagas temporárias, algumas situações que existem, mas assim, na parte de carreira, para você trabalhar na carreira de professor, você tem que ser licenciado hoje no Brasil, né, por força de lei. E os nossos estudantes, eles são licenciados. Então, eles vão poder dar essas aulas de computação, mesmo no ensino básico, e quebrar um pouco do que está acontecendo hoje. Né? Quer dizer, quem que dá aula de... Vou dar uma aula de informática. Pô, professor de física. O professor de física gosta de computador, ele vai lá e dá uma aula de informática. A ideia não é essa. A ideia é dar aula de computação dentro daqueles eixos norteadores que a gente aprendeu lá na Base Nacional Comum Curricular. Pô, tem cultura digital. Né? Tem vários eixos diferentes, mas o centro é computação. Computação é uma ciência, um modo de pensar, um modo de estruturar o próprio conhecimento, dados, e de você aprender a trabalhar os dados. E aí entra algoritmos e entra um monte de sub-áreas ali da computação dentro dessa parte do processamento de dados. Né? Porque assim, se você for bem simplório na história, a computação é o quê? É você pegar dados e você transformar em outros dados. Se você for bem simplório, mas bem simplório mesmo, é isso. Poxa, estudar como organizar os dados, como analisar os dados, o que é útil, o que não é útil, e aí, de repente, estudar como processá-los. Opa, isso é computação.
E aí, se você começar a enxergar isso e pensar a respeito disso, daqui a pouco você vai descobrir que você faz computação na matemática quando você Sim. faz uma conta, que você faz computação na química quando você faz um balanço. Você faz computação nas diversas áreas. Então, por que eu não penso de uma maneira computacional? É por isso que a verdade. gente está querendo incluir computação Quase transformando na numa escola. filosofia. É. E assim, eu acho aceitável, é bonito, mas em uma realidade, se a pessoa ela entra aqui no curso, ela tem a opção, sim, ótimo, ela tem a opção de seguir uma carreira tanto docente Uhum, quanto discente e quanto a programação. uhum. Mas em questão da docência em si, dar aula não é algo tão fácil pra gente, porque a gente está se preparando para um futuro que não está chegando. Parece isso, é. A gente se prepara, a gente está estudando. Sim. Ok, a gente tem profissionais se formando para dar aula, mas dar aula onde? Sim. Tirando colégios particulares e cursos assim. Então, na sua opinião, é mais válido a pessoa se preparar para virar um professor ali e ter essa carreira de docência ou simplesmente seguir a área computacional que você estava falando agora da filosofia e aplicar isso para a vida dela como um trabalho? Uhum. Eu acho assim, Não você... não, licença, não que a docência não seja um trabalho. Sim, você ter essa possibilidade, de certa maneira, é ótimo. melhor do que não ter, É, de é certa ótimo. maneira. Então, justifica você ser licenciado por você saber que em algum momento você pode atuar dentro da questão de docência, né? E isso acontece muito em outras áreas, né? Historicamente, né? Uhum. Na física isso acontece historicamente, na química isso acontece historicamente no Brasil, né? A pessoa estuda para ser físico e se forma e se torna professor. Né? É o que acontece historicamente, tá? E não é todo mundo, mas é um fenômeno que a gente observa. Isso pode vir a acontecer com a computação também, e isso não é ruim. Não. Isso não é ruim. Quer dizer, eu virei professor ao longo, principalmente da própria faculdade, e eu não fazia uma licenciatura. Eu observando os meus professores, aquilo me inspirou a buscar a docência. Só que eu cheguei na docência com um total de preparo igual a zero. Esse foi o meu preparo, zero. Né? Então, eu comecei a prática de docência durante o meu doutorado, porque era uma exigência da bolsa. Eu fui bolsista durante um ano, fazer a chamada prática de docência. Então, eu tive que dar algumas aulas. Aquelas aulas foram maravilhosas e essa é a maior mentira que eu contei na vida. Não, elas foram horríveis, né? As primeiras aulas foram horríveis. A gente precisa ter essa autocrítica para poder crescer, né? Então foram horríveis. Mas por que foram horríveis? Por falta de empenho? Não. Não, foram por falta de preparo. Falta de preparo. E aí eu tive que buscar esse preparo mais ou menos de alguma outra maneira. Eu tive que ser um autodidata da docência, né? Aquilo que a gente estava conversando no início. O programador é autodidata, isso é comum. Sim. Agora, o professor autodidata é uma coisa que é melhor Violência. evitar, né? É melhor evitar, porque, enfim, se o cidadão pode se formar professor, como é o caso numa licenciatura, isso vai ser muito mais abrangente para ele e também vai ser embasado, né? Vai ser testado em métodos testados, aprovados, né? Você vai ter professores te auxiliando nisso, algo que eu não tive. Então, em relação ao futuro, é um futuro que parece que não chega, você tem razão, essa é a minha frustração em relação às aulas de computação, que em vez de aula de computação viram aulinhas de informática, né, nas escolas, enfim. E que o Brasil ficou muito para trás, né? Então a gente, mas em Portugal tem aula já faz mais de 20 anos. Pois é, mas é do outro lado do oceano, né? Então, né? E daí, né? O que importa de fato para o brasileiro é o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui agora, né? E aí a Base Nacional Comum Curricular, ao, sei lá, 49 do segundo tempo, ela se tornou interessante quando alguém conseguiu colocar um pouco, né? Dessa questão do que o pessoal chama de informática. De aplicar na aula, né? em E de aplicar ali dentro dos itinerários ali educativos. Então, assim,
nasceu, brotou oficialmente isso no Brasil agora, Tem né? que... Faz muito pouco tempo. Demorou demais, a gente está muito atrasado, então a gente precisa correr atrás disso, né? Precisa correr atrás, ampliar. Você falou bem ali, quer dizer, nas escolas particulares, a escola ela já tem que fazer isso e ela faz a partir de robótica, ela faz a partir de alguns termos que estão em voga para ganhar aluno. Quer dizer, o aluno, o pai está decidindo o futuro do seu filho. Eu coloco na escola A que tem uma aula de robótica ou na escola B que não tem? Uhum. Poxa, Vamos na robótica. ele vai tentar ir na A. Ele vai analisar ali a mensalidade se cabe no orçamento doméstico dele. Tem isso. Né? Ele vai analisar, ele vai fazer essa análise. Então, assim, hoje é um diferencial. Mas o correto é que realmente todo mundo estude, né? Todo mundo estude, tem essa ideia do pensamento computacional. Não tem jeito. Daqui 20 anos... Vai ser totalmente necessário. Vai ser totalmente necessário. O médico, o advogado, que você pensa, a área que for, vai estar o quê? Vai estar informatizada e a maneira de você trabalhar vai ser de uma maneira computacional, usando esse termo no sentido de estruturada, algorítmica. Os processos. Você vai ter certas maneiras de se trabalhar, né? Então, processos, né? Exatamente. Quer dizer, assim como você tem padrões ISO que falam para a indústria, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, para evitar problema. Você não garante que o negócio vai ficar maravilhoso, mas evita problemas, né? Então, dessa mesma maneira como tem esses padrões, todas as áreas vão também ter certos tipos de padronização. Para mim isso está muito claro. Não sei se está claro para todo mundo ainda, né? Acho que mas, não. Provavelmente não. Né? Mas para mim, pelo menos, é algo que é bastante claro. E aí, se você organiza isso desde a infância, né? Poxa, a criança já estuda um pouquinho de lógica, já sabe o que é um E, o que é um OU. Já melhora muito. Pô, já faz muita diferença. Já faz muita diferença. Né? Ela conseguir pensar nas consequências, né? Alguém citou agora, antes de a gente começar, que nós estamos montando um novo clube de xadrez aqui. Né? Alguém citou xadrez. Por que o xadrez é usado nas escolas? Pô, o xadrez é usado na escola porque ajuda em concentração, ajuda em tomada de decisão, ajuda a ensinar a criança que o que ela faz agora tem consequência depois. Né? Computação, pensamento computacional é basicamente isso. É você fazer A, depois B, depois C, para obter um resultado D. Basicamente é isso. Né? Então é você saber que se você faz as coisas de uma certa maneira, você obtém um certo resultado. Não é muito fora disso. São técnicas para você estudar essa organização, essa maneira de pensar. Com a diferença que o xadrez é na mão e hoje em dia tudo tem que ser no dedinho teclando ali. Ainda não entenderam isso, como você falou. Mas assim, a gente acabou chegando numa, talvez, ironia, que é a gente está estudando numa faculdade pública, vocês estão formando pessoas em faculdade pública, só que os professores saem daqui, ou ele dá aula exatamente nisso, numa instituição privada, ou ele tem que ir para um, sei lá, um cursinho. Eu acho que essa é a maior ironia que a gente tem. E agora sim, pensando num futuro utópico. A gente está aqui falando que a gente só pode sair daqui e meio que não é só poder fazer isso, mas a maior parte é ir para o ensino particular. Mas em um futuro onde liberou aula, tem agora no ensino médio público, no Brasil todo, aulas de computação, seja básico, médio, enfim. Você acha que vai ter gente suficiente para dar essas aulas, não num curso superior, mas sim no básico? Eu espero que não seja utópico para começo de conversa. Tá? Eu espero que isso aconteça de fato e que não demore muito. Também. Tá? E eu nunca fiz a conta, Ótimo. mas eu acho que não. Acho que vai faltar profissionais. Quer dizer, por isso que a gente está aqui formando esses profissionais, né? Porque assim como faltam profissionais para programação, inclusive, né? Eu imagino que também vai faltar esses profissionais. E o problema disso é que a solução vai ser de novo aquela do dar um treinamento para o professor de matemática e ele vai dar aula de computação, né? Isso daí é algo que não pode perdurar ao longo do tempo. Então, quando acontecer, vamos supor que aconteça, que seja
né, por um certo tempo para que a própria massa produtiva, os alunos que fizeram a licenciatura em computação, chegue lá, né, passe a ser suficiente. E aí esses profissionais eles não precisam mais dessa espécie de desvio, né? Então eu espero que isso aconteça dessa maneira, ou seja, para deixar bem claro, que passe a ter de fato as aulas de computação no ensino público rápido, que não demore muito, a ponto de que de fato faltem profissionais. Em relação a essa falta, que temporariamente apenas profissionais de outras áreas recebam treinamento e atuem nessas aulas. E note que eu estou falando do recebam treinamento, porque assim, não vale gostar de computador, então vou dar aula de computação. Não é isso, né? Você tem que estar pronto, estruturado para dar aquilo ali. Então eu espero que tenha um momento de adaptação nesse sentido, né? Então, durante um certo tempo, pessoas treinadas meio que quebram um galho, vamos dizer assim. E Como depois sempre foi. chega um momento que nós temos os licenciados em insuficiência, né? Mas assumir. quantos cursos ou quantas faculdades oferecem um curso especificamente voltado para licenciatura em computação que você conhece, por exemplo? Olha, são poucas, né? No Exatamente. Paraná são 6, eu acho. Eu não vou cravar assim, depois Certo. quem estiver me escutando procura no EMEC. O EMEC ele é um sistema transparente, onde todos os cursos estão cadastrados. Mas gira em torno ali de 6, tá? No Paraná. No Brasil eu nunca totalizei, então eu realmente não sei o número exato, mas é um número na faixa ali de algumas dezenas, tá? Vamos ficar assim no Paraná, por exemplo. Você acha que se abrir essas aulas de computação, querendo ou não, vai abrir o olho para o pessoal, porque para eles, professor de computação, como não tem aula, não tem um sentido, talvez. Realmente, Se abrir ali no ensino público vagas de professor para computação, você acha que provavelmente vai aumentar isso ou vai continuar com esse estigma de que a licenciatura na computação é totalmente incapaz, por Olha, exemplo? para aumentar, a gente precisa de uma mudança que não é a da para aumentar de verdade, para aumentar significativamente, que não é a mudança da computação, é a mudança da forma como nós tratamos dos nossos professores, é a mudança da licenciatura em geral. Uhum. Né? É você tratar com respeito, e respeito inclui você pagar salários dignos para todos os professores. Né? Então, assim, não é a licenciatura em computação que tem poucos alunos, porque parece que não chega esse futuro, que não sei o quê. Todas as licenciaturas têm esse problema. Né? Todas, mesmo aquelas onde você tem reserva de mercado. Né? Então, você vai no curso bom, para citar só o daqui mesmo, licenciatura em ciências exatas. Também a busca não é muito grande. Mas ela forma para matemática, física e química. Forma para 3 áreas onde existe a regulamentação há décadas. Né? Então, assim, isso não é uma exclusividade da computação. O que falta é o jovem sair do ensino médio querendo ser professor. É verdade. Poxa, mas para o jovem sair do ensino médio querendo ser professor, ele tem que não viver numa sociedade que durante aquele período de vida que ele teve, até seus 17, 18 anos, o professor foi massacrado. Às vezes por ele mesmo. Né? Eventualmente porque ele é o cara que está massacrando, mas enfim. Jamais vou ser isso. Né? Enfim, mas é o que acontece na sociedade, é o que a gente observa. Então o professor tem síndrome de burnout, o professor tem um monte de problema psicológico, o professor precisa se aposentar com 50 anos. O professor não tem aposentadoria especial por luxo, tem aposentadoria especial porque é um resultado de um direito que ele teve que correr atrás por uma questão de vida ou morte, praticamente. Toda semana lidando com um monte de pessoas. Pois é. Então, assim, essa é uma realidade que ela teria que ser alterada. Eu não estou vendo essa realidade ser alterada no nosso país, infelizmente, mas vamos ver o que acontece para frente. Então, isso é uma questão mais geral, a meu ver. Uhum. Não é uma coisa específica da computação. Eu acho que o nosso curso ele tem tudo para ser um curso bem sucedido, né, e com uma boa procura, nessa visão de que você pode atuar nas áreas da computação. E apesar de a gente ter citado programação várias vezes aqui, cabe citar que não é só isso. Né? Tem administração de redes, tem administração de banco de dados,
tem desenvolvimentos de vários tipos de sistemas, independente se atua como programador ou não, e um monte de outras áreas, né? Hoje as áreas de ciências de dados estão na moda, nós temos áreas envolvendo inteligência artificial que estão na moda. Eu digo estão na moda é o quê? É o mercado está contratando, é isso, né? O nosso aluno pode muito bem fazer Migrar um pra curso isso. depois, estudar essa parte específica e atuar tranquilamente, né? Então, assim, não é só programação, né? Então, voltando na questão do curso, eu acho que ele é um curso muito bom para preparar para o mercado, que tem essa grande vantagem de que se esse futuro chegar, um futuro que a gente talvez Não seja quer que seja utópico, utópico, né? mas Um futuro onde, poxa, tem a aula de computação, nossos professores estão lá atuando dentro da computação e, de preferência, não está sendo massacrado, não tem um monte de gente pisando em cima dele por causa disso, né? De preferência. E se tudo isso acontecer, os nossos profissionais já estão ali, né? Preparados. Bom, eu acho que a gente pode voltar um pouco mais a apresentar o curso para o pessoal, por ser o primeiro episódio. Uhum. Só que eu não consigo não querer apresentar um pouco do curso sem ter que falar de, por exemplo, as aulas que você acha incrível, de opinião própria sua, que você acha realmente que dão um up no curso para o pessoal. Porque, querendo ou não, a maioria das pessoas que entrarem nesse curso de licenciatura em computação, elas vão estar interessadas. Por mais que exista todo esse mercado que você falou, essa bifurcação, essas outras possibilidades, elas entram com a cabeça de que é programação. Uhum. Então, qual matéria assim que você acha que realmente vai dar um up nela e ela vai perceber que aquilo ali não é realmente só programação e que ela pode fazer o que ela bem entender da computação em si? Assim, começa numa disciplina que se chama Prática Pedagógica 1. Tá? Certo. É uma disciplina do primeiro semestre. É o contato do calouro com o curso mesmo. Uhum. Porque assim, quando você entra lá no início, você vai fazer a introdução à lógica. É uma aula de lógica. Sim. Obviamente, como eu já disse. Você vai fazer, sei lá, pré-cálculo. É uma aula de pré-cálculo, de matemática. Você vai estudar funções, vai estudar, o professor está lá passando toda aquela base matemática que o estudante precisa ter. Então, é uma aula de matemática. E cada disciplina tem uma característica peculiar. Agora, a disciplina de Prática Pedagógica 1, ela é uma disciplina que, antes de mais nada, é uma disciplina a respeito do curso. Tá? Sim. Então, tem cursos que tem a disciplina chamada Introdução à Prática Profissional, ou ainda a Introdução a e o nome do curso. Introdução à Engenharia de tal coisa. Uhum. Existem cursos com esse título, né? No nosso curso a gente não tem uma disciplina com esse nome. Introdução à Licenciatura em Computação. Mas poderia ser esse o nome da Prática Pedagógica 1. Né? A Prática Pedagógica 1, você olha pro curso e você olha para a legislação. Né? O que existe para eu atuar profissionalmente segundo a regulamentação no país e o que o curso oferece. Então, logo que o estudante chega, ao longo do primeiro semestre, ele vai estar tendo essa preocupação, né, de e depois? O que vem depois? O que eu vou fazer? Por que eu estou aqui? E o que vai acontecer depois que eu sair daqui? Isso já começa ali. E aí é de fato desenvolvido ao longo do curso quando você entra em disciplinas específicas. Né? Uhum. Não tem jeito. Então pode ser que um estudante faça lá as disciplinas de redes e depois a de sistemas distribuídos e se apaixone por aquilo. Sim. E queira atuar como administrador, como um trabalho de infraestrutura. Né? Ele pode partir para essa área, mas é por causa desse contato direto. E aí a gente volta naquela diferença do estudante que está dentro do ensino formal para o estudante que só está buscando aquilo que ele está... O nicho dele. Naquele momento, naquele nicho. Né? De repente, um estudante nunca estudou redes na vida, acha que redes é só, liga o cabo ali, tá funcionando. Hoje é Wi-Fi, né? Hoje não tem nem cabo, é tudo sem fio, tudo funcionando, você pega na mão e tá ok. No máximo, você aperta um botão para o negócio fazer uma sincronização automática. Né? E, no entanto, quando você vai estruturar a rede de uma instituição, alguém tem que fazer esses negócios para esses botões funcionarem. Né? Pode ser que esse estudante descubra a paixão naquele momento.
naquele momento, porque nunca tinha sido oferecido aquilo para ele. Ele não sabia o que era. Você não tem como gostar daquilo que você não conhece. É a mesma coisa com comida, né? Você gosta de tal coisa? Não, não gosto. Ah, você já experimentou? Não. Né? Eu sou culpado de fazer isso, sabe? Ah, não quero tal coisa. Ah, mas você já experimentou? Não, quer dizer, é uma espécie de medo, né? É. É uma espécie de medo. É você já ir com a expectativa da frustração. Esperando dar errado. É isso. Você espera que dê errado, que você não gosta, que você tem um bloqueio, que não sei o quê. E chega lá, de repente, você gosta. Poxa, eu me apaixonei por economia durante o meu curso. Eu me apaixonei por economia durante o meu curso. Uma coisa que eu nunca tinha imaginado. E trouxe isso pra Uma gente. coisa que eu nunca tinha imaginado. Hoje eu dou aula de matemática financeira optativa por causa de coisas que brotaram ali. Foram desenvolvidas ao longo dos anos, né? Mas é uma coisa que eu não esperava. Então, assim, teve muita disciplina que eu gostei, que eu não sabia que eu ia gostar quando eu estava cursando, assim como eu teve disciplina que eu não gostei. Paciência. Uhum. Paciência, acontece, entende? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Nem tudo é vitória, alegria e tal. Não, você tem que sofrer também. Aquilo vai, se não criar mais nada, cria caráter. Né? Enfim, vai calejando ali o cidadão. Né? Então, eu acho assim, começa já no comecinho, né? Quando você olha para o curso e você vai desabrochando conforme você vai pegando as múltiplas áreas. Nós tivemos já caso de egresso nosso que está trabalhando como cientista de dados, né, que eu falei que está em voga justamente por causa dessa situação das vagas. Né? A empresa precisava e o sujeito falou assim, vou tentar. Né, vou tentar. Então, ele não tinha tido aquilo durante o curso, mas tudo que ele teve no curso deixou ele apto a, com um pequeno treinamento, já atuar. Pois é. Né? Esse que é o bacana do curso abrangente. Aquela base que a gente falou do autodidata, ele não ter ali aquela base, ele sempre vai focar, enquanto aqui a gente, por exemplo, matemática financeira que você dá, aliás, que muita gente fala bem, que eu vou pegar no próximo, mas assim, aquilo da Práticas Pedagógicas 1, para quem vai tentar entrar, é basicamente essa conversa que a gente está tendo sobre as vantagens do curso, só que por um semestre inteiro. E eu tô falando isso porque eu já sei, mas como o intuito aqui é apresentar para o pessoal, é importante que eles saibam isso. A gente só tá dando um pequeno pedacinho para ele ali. E isso também é muito importante, porque quando eu entrei no curso eu fiquei, ok, eu gosto muito de computação, licenciatura eu acho que eu lido bem, então eu vou ter aqui programação e professor. Ok, eu tenho esses dois caminhos. Entrando aqui, foi totalmente diferente. Eu falei, eu posso seguir o caminho do professor, eu posso seguir o caminho ali com programação, que é o que eu odeio fazer aqui. Não sou muito fã da programação, por enquanto. Mas redes eu nunca tinha parado pra pensar. Pra mim era isso, era botar o cabo ali e falou, tranquilo. Comecei a fazer redes. Eu acho que eu quero isso pra minha vida. E era o que eu acho que ninguém espera entrar num curso de computação e falar, não, eu vou entrar lá e eu vou fazer programação. Só que aqui também vai ter, por exemplo, a disciplina de banco de dados. Banco de dados que também é muito importante, só que a gente não tem essa visão de fora. Então eu acho que é essencialmente importante para quem quer entrar no curso entender que aqui a gente tem muitas outras possibilidades. Que é o que a gente está falando aqui durante toda a conversa e é realmente essa a intenção. A nossa intenção como podcast aqui é trazer mais gente para o curso, é fazer essa comunidade aumentar, porque no momento a gente tem poucos alunos. Então, a nossa vontade com isso aqui é realmente trazer gente, e nada melhor do que o coordenador, ou daqui a pouco é ex-coordenador, mas o coordenador que a gente tem para falar sobre isso. Aparentemente, eu acho que é para fechar. Eu acho que deu tempo. Foi um prazer receber você aqui, tá, professor? Obrigado. Posso apertar sua mão? Que eu não fiz isso no começo, eu deixei pro final. Eu falei, não, eu vou fazer isso no final de tudo. Mas foi um prazer, viu? Obrigado. Obrigado, Alan, por ter trazido essa oportunidade, né? Alegria estar aqui conversando. Né? E, assim, deixar como palavras finais, pessoal, pense nesse leque, né, que a gente de oportunidade. abre aqui. É uma coisa que eu falei para um orientado meu de TCC que estava meio apagado, meio morno. Eu falei, cara, é o seguinte,
Quando você faz a graduação, você acessa portas que você não sabia que existem. Então não é aquela história do, poxa, te abre porta. Ah, você está vendo a porta ali, mas ela está fechada. Eu peguei um diploma, o diploma magicamente é uma chave. Não é isso. O que é o seguinte, você não sabia que tinha aquela porta ali. E uma vez que você passa por esse processo todo e você sofre um pouco, você tem muitas alegrias também, e você sai com o diploma embaixo do braço, de repente a porta está ali. Aí se vai abrir ou não, depende de você, depende do que é a porta. Se abrir, você passa, maravilha. Uhum. Mas antes de você ter passado por esse processo transformador que é estar na universidade, para aquilo ali era uma parede. Pois tá? Então, é isso que eu acho que o pessoal tem que pensar nessa questão do leque. Então, seja autodidata, busque conhecimento, sim, não pare de correr atrás do que você gosta, mas pense também em colocar esse tempo que você vai estar, de qualquer forma, dedicando como um investimento no seu futuro. Né? É um investimento no seu futuro. 4, 5, 6 anos na universidade vai te capacitar a ser aquilo que você quer ser depois. Essa é a nossa ideia. E se você precisar ir para uma pós-graduação, melhor ainda. Melhor ainda. Vai buscar novas oportunidades. Vai para fora do país. A gente tem egresso nosso que está na Europa. Vai embora. Se é isso que você quer. Se é isso que você quer. Entende? Não vai porque alguém falou, porque o TikToker falou, nossa, é bonito aqui. Não é. É porque é o que você quer. É lá que você vai se desenvolver. E a universidade, ela propicia, ela traz os caminhos para que essas portas apareçam na sua vida. E isso eu tenho convicção. E vou repetir quantas vezes precisar aqui nesse podcast. Fico à disposição para outras conversas também. E por enquanto, muito obrigado.